Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições do Oráculo, canal que conecta você à sua espiritualidade. Eu sou Geina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura aqui do canal e hoje nós vamos estar aqui sondando as energias, né, do ser de luz em relação a você, consulente. Então, como está essa pessoa hoje, né, na energia de hoje, como ele ou ela está em relação a você, tá? Para isso, nós trazemos duas opções. Para o grupo 1, nós temos o cristal azul. Grupo 1, cristal azul. Para o grupo 2, o cristal lilás. Tá bom? Então, respirem profundamente para que a gente possa canalizar a sua leitura. Lembrando que essa é uma leitura profunda, uma leitura onde nós vamos fazer uma análise profunda do seu relacionamento. Então, é muito importante você, né, escolher aí, mentalizar ou se sentir no seu coração de ouvir as duas, fique à vontade, tá? Ok? Já mentalizaram? Se precisarem de mais tempo, vocês pausam o vídeo, tá? Vamos começar com o cristal azul. Cristal azul na mesa. Vamos começar aqui com os arcanos maiores. Vamos ver qual a energia que está, né? Qual é a energia que está aqui nessa relação, nesse momento, a vibração energética entre vocês. Vamos ver aqui então qual a energia que o ser de luz está vibrando em relação ao consulente do cristal azul. Qual a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você, consulente? Vamos ver aqui qual a energia. Ai, a carta voou aqui. O imperador. Imperador, vamos ver a energia da relação. Justiça. Se essa pessoa está tentando se reaproximar de vocês, porque houve afastamento, algo nesse sentido, essa pessoa está tendo agora que, digamos assim, acertar as contas aqui com a justiça divina, tá? Então, para a maioria de vocês aqui, vocês estão vivendo conexões de alma, né? Então, existe um dado momento que as conexões de alma, elas se afastam e no afastamento, o que que acontece? É como se a espiritualidade começasse a tomar as rédeas da situação, tá? Então, no começo das conexões de alma, as coisas até fluem da maneira que vocês querem, ou você, ou o ser de luz, enfim, né? Mas a partir de um dado momento, a espiritualidade ela se coloca no meio, né? E aqui a justiça ela vem dizendo que para que essa pessoa se reaproxime de você, ela vai precisar haver aqui um ajuste kármico, tá? A espiritualidade está cobrando aqui algum tipo de justiça na situação de vocês. Vamos ver então. Aqui uma energia. A sua energia agora, tá, consulente, em relação ao ser de luz. A sua energia, vamos ver aqui. Sacerdotisa. Ok. Energia oculta, né? A morte, tá? Então, aqui a necessidade de transformação. Então, eu diria que se você veio nessa leitura e você está em um relacionamento com uma pessoa e essa relação já esteve aí alguns altos e baixos, idas e vindas, você sabe que você tem uma conexão de alma com essa pessoa, aqui a carta da justiça vem dizendo que precisa haver um equilíbrio aqui nessa situação e a espiritualidade se faz presente, tá? Dizendo que precisa haver aqui uma transformação, precisa haver um equilíbrio para que essa pessoa possa voltar para a vida de vocês e conseguir acessar vocês novamente. Vocês vieram com a sacerdotisa é uma energia, né, de uma pessoa que está aqui
com uma conexão muito forte com a espiritualidade. Então, vocês estão conectando, pedindo ajuda da espiritualidade, estão recorrendo muito à intuição de vocês, né? Estão desenvolvendo aqui um posicionamento de uma pessoa que observa, que analisa, que é mais sagaz, que é mais perspicaz, né? A palavra, ok? Então, vocês estão se colocando aqui como sendo aquela pessoa que, que vocês estão querendo se posicionar porque vocês realmente querem uma mudança aqui. Então, vocês deixaram de ser nessa relação aquela pessoa de que era só o ser de luz mandar uma mensagem e vocês saíam correndo, né? Era só balançar lá, né? Me veio uma coisa meio assim na minha cabeça, né? Porque tem ser de luz que age com alguns seres de luz aqui, consulente, que age com vocês num certo controle, né? Então, tipo assim, era só mandar uma mensagem, vocês saíam desesperadas correndo, né, para os braços do ser de luz. Era só balançar lá enfim, deixa quieto, não vou falar nada disso, que é um pouquinho mais que veio isso na minha cabeça, né? Então, dá aquele sinalzinho de luz, aquela migalhinha que a pessoa quer oferecer para vocês, e vocês saíam correndo. Agora não, vocês estão espertos. Agora vocês estão aqui observando, analisando. Vai haver transformação aqui? Vai haver transformação? Se não houver, e aqui não é só vocês. Esse posicionamento que vocês estão, ele está amparado pela espiritualidade. A Carta da Justiça fala que é preciso haver aqui um ajuste, um equilíbrio, uma justiça nessa situação. Então não vai ser mais do jeito que essa pessoa pensa, nem do jeito que ela quer, né? Ou há uma transformação verdadeira, ou essa pessoa não vai ter mais acesso a vocês. É assim que está aqui, bem direto e reto. Ok. Vamos lá, vamos aprofundar aqui nas energias. Deixa eu só respirar um pouquinho aqui. Então, nós temos aqui a energia do imperador. Então, esse ser de luz está na vibração do imperador em relação a vocês, consulente, tá? Então, hoje, né, essa pessoa está tentando aqui, de repente, planejar algo, né? Aqui, alguma coisa, essa pessoa está tentando, ou mentalmente, essa pessoa está planejando mentalmente, ou até mesmo planejando uma ação, alguma coisa em relação a vocês. Porque o imperador fala de alguém, né, que quer retomar sua posição de controle na situação, tá? Então, por exemplo, se vocês estão afastados, se vocês estão separados, o imperador fala de alguém que quer retomar o controle da situação. É assim que a energia do imperador opera, a partir de um posicionamento de controle, né? Tem necessidade de manter a estrutura, o desejo de manter a ordem, de manter as coisas, né, claras ali, busca por segurança emocional, mas a partir dessa energia de controle. Porque o lado sombra do imperador é o controlador, tá? É a pessoa que quer manter as coisas como está. E vamos lembrar que é uma pessoa que tem esse padrão de controle, tá? Aqui ele não veio como o imperador maduro, que quer estruturar, que quer compromisso, não. Aqui ele veio com essa energia de retomada do controle da situação. Não quer perder, né? Não quer perder vocês. Então, quer aqui criar alguma estratégia para retomar o controle do relacionamento. Essa pessoa faz muitas projeções, né? Em relação ao amor, aos sentimentos, à relação. É uma pessoa que vê ainda muito o amor como se fosse uma ameaça, né? Então, claramente uma pessoa que ainda vibra muito no ego, uma pessoa que ainda não está pronta para se render, né? Para viver um sentimento genuíno pelo coração. Ainda vive muito pelo ego. Então, a forma que essa pessoa tem de se relacionar é através desse controle. Quer estar com vocês, não quer perder, né? Mas também não quer se vulnerabilizar. Eis a questão aqui. É a pessoa que não quer se colocar vulnerável, quer se manter, né, com aquele status de que eu estou no controle. Existe uma rigidez psíquica muito grande dessa pessoa, uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande a se conectar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Há uma resistência também a demonstrar esses sentimentos, essa vulnerabilidade. Então, a pessoa se mantém ali rígida, se mantém, né,
Por mais que essa pessoa de repente esteja sentindo falta de vocês nesse momento, mas ela não demonstra isso, né? Há uma certa resistência. A razão aqui é mais importante, né? Do que se mostrar vulnerável. E essa pessoa se posiciona acima da emoção, para não ter que lidar com ela. A carta da justiça veio aqui muito, muito clara. É hora de haver um equilíbrio. Tem que haver aqui um equilíbrio nessa relação, né? A justiça, ela traz um espelhamento consciente ou uma cobrança silenciosa, ou seja, né? Ou seja, a justiça, que é considerada a carta da justiça, é uma energia divina, é a energia espiritual que está entre vocês. E essa energia espiritual, ela está pedindo o quê? Está pedindo clareza, está pedindo consciência, está pedindo verdade. Está pedindo aqui que esta relação, que a relação seja analisada, avaliada. A medida, qual que é a medida? É a balança aqui, o equilíbrio que é necessário. É preciso medir, né, as atitudes, o comportamento, é preciso medir aqui o que cada um está disposto a dar nesta relação, né, porque a relação tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Se não houver a justiça da balança divina nesta relação, essa pessoa não vai acessar vocês novamente, até porque vocês também não estão mais aceitando essa relação desequilibrada. Então, por acaso, se essa pessoa estiver numa outra relação, você, consulente, não aceita mais isso. E aqui a justiça divina está do seu lado dizendo: não é para aceitar. Não é para ficar em uma relação onde a pessoa está dividida. Você não merece estar com uma pessoa que não te escolheu ainda. E você também não tem que ficar aqui sofrendo por alguém que no fato é que essa pessoa está dividida entre duas situações. Se foi isso na relação de vocês, aqui é uma leitura coletiva, adapte. Então, adapte qual é o obstáculo, quais as circunstâncias que existem entre vocês, que está impedindo de vocês estarem juntos nesse. Porque o imperador geralmente tem uma energia de alguém que está comprometido, né? Então, se há uma terceira energia, essa pessoa automaticamente tem que resolver. Ela tem que resolver a própria vida. Ela não pode simplesmente querer retornar para a vida de vocês, se reaproximar como se nada tivesse acontecido, entendeu? E deixar vocês aqui numa relação que não tem o equilíbrio. A espiritualidade se colocou aqui entre vocês e vocês, de certa forma, estão protegidas. Vocês aqui, tá, consulente? Vocês estão protegidas. Por quê? A espiritualidade se colocou aqui entre vocês. Você está protegida. Obviamente que se você tem o seu livre-arbítrio. Mas o que eu sinto aqui? Eu sinto que você se posicionou e também você não quer, por mais que você goste dessa pessoa, tenha sentimento por ela, mas você não quer mais estar numa relação com uma pessoa que não se decide. E principalmente, você não merece. A gente tem que ter posicionamentos na vida. E um posicionamento que pode ser, por mais difícil e dolorido que seja, é você se posicionar diante de uma pessoa que não te escolhe. Se essa pessoa não te escolhe, ela não te merece. Ponto final. Se essa pessoa não é capaz de lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, e se vulnerabilizar para estar com vocês, para viver um relacionamento de coração para coração, então vocês não merecem essa pessoa. Vocês não têm que ficar numa relação onde uma relação que a pessoa não te dá um relacionamento equilibrado e que você fica aqui sofrendo uma angústia, uma dor, né, uma insatisfação, porque a pessoa não está se doando da relação. Porque é muito fácil para o outro querer manter vocês sob controle, manter vocês como opção na própria vida, né? Porque tudo isso o outro quer fazer. O outro quer ter controle, o outro não quer perder vocês, o outro quer manter as opções e quer manter vocês também, não quer perder território. O imperador é esse, que só vê as coisas a partir das suas próprias necessidades, egoísta. Então ele não vai estar aqui preocupado, ele quer saber em manter vocês na vida dele. Mas ele não vai querer saber se você está feliz, se você não está, se você está satisfeita, se você não está, porque ele não se importa. Essa é a verdade, que ninguém fala, mas eu falo aqui. O imperador é aquele que não se importa com os sentimentos do outro. Ele quer estar numa relação com você do jeito dele.
Se você tá feliz, se você não tá feliz, se você tá realizada, se você não tá realizada, se aquilo que ela oferece para você é suficiente ou não é suficiente, ele não quer saber. Uma pessoa extremamente egocêntrica, teimoso, teimosa, gosta né, tem a sua forma de ser, a sua forma de pensar e não reconhece quando está errado. A única coisa que essa pessoa tem na mente é ter o controle da situação, ter controle sobre vocês e manter tudo, porque a partir desse manter, quer manter as estruturas, quer manter as opções, quer manter tudo da sua forma para ter o controle, para ele se sentir seguro. Mas a pessoa que quer tá buscando ter controle das coisas, ela tá pensando no outro? Não, só tá pensando em si própria. Agora, aqui a espiritualidade fala, aqui não mais. Só se você quiser. Mas se você buscou a espiritualidade, você buscou proteção, a espiritualidade continua aqui. Inclusive, a Carta da Justiça eu atribuo muito à energia de Arcanjo Miguel. Proteção de Arcanjo Miguel nas nossas vidas. Né? Sabedoria, discernimento, razão, lógica, porque a justiça fala de tudo isso. Né? A espada fala da mente racional, a coruja fala da sabedoria, do discernimento que nós temos que ter também, porque a espiritualidade protege, mas nós temos sempre o nosso livre-arbítrio, então às vezes o nosso coração ele quer fraquejar e a gente quer, né, ali ter a ilusão de dar mais uma chance para uma pessoa, né, que só está vindo sondar o território para saber se você ainda está à disposição, tá? Então, eu não tenho como passar pano, porque o imperador é uma energia muito complicada para a gente fazer numa leitura. De quando a gente faz uma leitura trazendo essa energia do imperador em relação a energia do ser de luz em relação ao consulente, eu não tenho como dizer outra coisa, tá? Eu tenho que falar das sombras para que vocês fiquem conectados, para que vocês fiquem ligados. E a carta da justiça veio aqui no meio para literalmente falar, olha, o alerta, vocês precisam estar em alerta. Não aceite situações na vida de vocês. Desculpa, gente. Ai, minha garganta. Quando a pessoa volta, ela tem que vir transformada. Se não houver uma transformação, não aceita. Não aceita, porque senão vocês voltam para o ciclo vicioso, né? De dor e sofrimento e angústia. Pro mesmo ciclo vicioso de sempre. Vocês, aquele mais do mesmo, né? Sempre retorna com aquela esperança e depois a pessoa se comporta da mesma forma e acontece tudo de novo, de novo e de novo. Entendem isso? Então aqui é uma energia que está te cobrando aqui um posicionamento do ser de luz. Essa relação precisa ser avaliada. Precisa haver aqui uma análise das atitudes. Então, como essa pessoa volta, precisa ser avaliado. Se essa pessoa retornar ou te procurar, precisa ser avaliado qual a intenção, qual o comportamento, quais as atitudes, se realmente essa pessoa volta com a vida resolvida ou não, né? Se continua querendo deixar vocês aqui como opção. Não aceitem. Não aceitem isso na vida de vocês. Vocês merecem o melhor. E enquanto a gente passar pano para essas pessoas que acham que são o rei do mundo, né? Que acha que pode estar na vida do outro de qualquer jeito, né? Porque essas pessoas esquecem que a outra pessoa tem sentimento. Que eu não posso estar aqui alimentando várias situações na minha vida, por quê? Porque as pessoas têm sentimentos. E vocês aqui criam uma expectativa em relação a essa pessoa. Vocês esperam algo dessa pessoa. Enquanto vocês estão esperando algo da pessoa, a pessoa está só ali equilibrando as opções. Né? Então é um pouco revoltante. Então isso acaba quando? Isso acaba quando a gente não aceita mais. Quando a gente não aceita. Tá? Então há um espelho muito ativo aqui entre vocês. Tá? E esse espelhamento ativo, ok? Essa pessoa está te observando, te observa e está observando o seu comportamento. E a partir dessa observação e a partir desse seu comportamento também é que essa pessoa é aquilo que eu falo para você. Enquanto você aceita a pessoa do jeito que ela é, não há uma mudança, não há uma transformação. Entende? Então, a pessoa está observando aqui.
Se você está colocando limites mesmo, tipo, aquilo que eu falei para você, a pessoa está sondando, né? Está sondando aqui para ver até onde ela pode ir com vocês. Mas essa pessoa, a justiça pede o quê? A justiça está pedindo que essa pessoa avalie o seu próprio comportamento, as suas próprias atitudes, ok? Os sentimentos. A justiça está pedindo que essa pessoa observe e respeite os limites que você coloca, e principalmente a questão dos limites e também a questão da transformação. Porque não existe, né? Como eu falei para você, não existe isso. De vocês estarem numa relação onde vocês não estão felizes, não estão contentes, né? Mas vocês terem que se colocar em posição de sacrifício em relação ao outro. Tem a ver coerência, tá bom? Então, hoje, na relação de vocês, a energia é a justiça, que fala desse distanciamento, dessa frieza emocional, que foi e essa frieza, esse distanciamento emocional, eu sinto aqui que para a maioria de vocês, para a maioria daqui, dessa opção, foram vocês que colocaram essa frieza, essa racionalização dos sentimentos. Porque foi uma forma que vocês encontraram de se posicionar aqui. E se você ainda não se posicionou, você usa dessa energia para você se posicionar de forma racional e colocar limites aqui nessa situação. Se antes não havia nenhum limite, se você estava aqui sempre, né, disponível para essa pessoa, sempre em posição se sacrificando, sempre compreendendo, sempre entendendo o outro, vocês agora não, vocês agora se posicionem. Porque essa relação aqui está pedindo uma consciência, um equilíbrio. O equilíbrio da justiça. Tá certo? Não há aqui como vocês. É quase como se você não consegue mais. Vocês também não conseguem mais estar aqui nesta relação da forma antiga, digamos assim. Vocês não conseguem. A sacerdotisa fala muito aqui, vocês acessando o lado luz de vocês. Aqui é energia masculina, aqui é energia feminina, né? Então, a energia feminina aqui tá se despertando. A energia feminina tá ativando aqui a intuição, a percepção, né? Vocês estão aqui mais analíticas, mais observadoras, né? Então, quer dizer, a ânima de vocês está ativa. Pega essa energia e segura. Aqui fala de uma ânima ativa, intuitiva, né? E observadora, ou seja, que é o lado feminino, aquele lado feminino que está ali desperto, uma conexão profunda com o seu inconsciente, com quem você é. Escuta interna, tá? Ou seja, você está atenta à escuta interna, ouvir a sua voz interior, você está sensível à sua intuição. E você também está muito perceptiva para captar aquilo que não foi dito, tá? Então aqui existe vocês muito desperto mesmo aqui, tá? Agora, nós temos aqui o imperador do lado luz. Se essa pessoa retorna e ela se posiciona querendo aqui, né, estruturar as coisas entre vocês, um desejo, se for com um desejo genuíno, né, com a necessidade de estruturar, um desejo de trazer clareza, de esclarecer as coisas, né, de estabilizar, de fazer o certo, aí seria outra coisa, né? Mas vocês vão ter que usar da sua percepção aqui, né, da sua intuição, que essa sacerdotisa tá te trazendo para que você possa perceber as reais intenções dessa pessoa, tá? Você pode estar nesse momento usando do silêncio como forma de proteção, ok? Pode estar, de certa forma, na retaguarda, digamos, você não está agindo, você está tá observando, não está agindo, tá na energia feminina, né? Mas, porém, tem algumas coisas aqui, talvez, que você esteja reprimindo, pode ser alguma coisa que você deixou de falar para a pessoa, porque também tem uma hora que você até cansa de falar, né? Que o outro também aqui não está disposto a entender, então fica difícil, né? Então, pode ser que também você esteja com alguma coisa aí que está reprimida, que vocês gostariam de ter dito, não disseram, tá? Então,
dar uma ressignificada aí nessa, né? Porque às vezes na nossa garganta fica entalada, né? A gente quer falar coisas e fica entalada. Tô sentindo aqui uma energia de algumas de vocês que estão com algumas coisas entaladas na garganta, né? E com a tendência a não querer mais, vocês não querem mais falar, né? Não querem mais colocar para, acho que vocês cansaram mesmo aqui, né? Então há um certo cansaço aqui, tá bom? Então, aqui a sacerdotisa fala para vocês se manterem conectadas com a intuição, com a percepção, com a espiritualidade, se protejam, né? Se protejam, tá? Essa é o tema central aqui. No oculto, a carta da morte fala muito, deixa eu pegar ela de volta aqui. No oculto, a carta da morte fala desse processo que é inevitável, né? Que é etapas que precisam ser finalizadas. Mas a morte não fala de um fim, fala de uma transformação para um novo ciclo. Ou seja, a morte é uma transformação. Ou seja, quando nós morremos, o nosso corpo vai para a terra, né? A terra absorve ali, reabsorve o corpo e o nosso espírito ele vai para uma outra dimensão, né? Então, aqui há uma morte, literalmente, na relação de vocês, há uma morte, né? Daquela dinâmica que vocês viveram no passado. Há um colapso daquilo que foi vivido no passado. Uma transformação, literalmente, tá? Algo aqui, e essa dinâmica do passado não tem como continuar. Ela tem que ser finalizada. Aqui uma carta que está falando muito forte aqui. Há uma finalização e tem que haver uma transformação para um novo início. Senão, nada feito, ok? Vamos clarificar aqui com o tarô do Osho. Forte a energia aqui dos arcanos maiores de vocês, né? Muito forte. Como ele ou ela está em relação a vocês hoje, né? A energia a gente já viu aqui. E vocês também, né? Agora vamos ver o que mais aqui, ó, que a espiritualidade quer revelar para vocês através do tarô. Vamos ver aqui. Vamos ver como essa pessoa está em relação a vocês. Voltando-se para dentro. Bastante pensativo, né? 4 de espadas. Vamos colocar aqui para ficar mais próximo da câmera, né? Vamos ver aqui como está essa energia. Essa pessoa está buscando aqui um entendimento, pelo menos isso, né? Pelo menos essa pessoa está tentando entender aqui as coisas, né? Opa, caíram 2, repressão. Olha só, 10 de paus. Há um cansaço, uma exaustão aqui muito grande, né? Eu acredito que esse cansaço, essa exaustão aqui dessa pessoa tem a ver com a teimosia, ok? Que a pessoa, ela teima, né? Ela insiste em se comportar da mesma forma do passado e a espiritualidade está pedindo aqui uma transformação, né? Então, existe aqui um cansaço. 3 de ouros, olha só, orientação, tá? Então, 3 de ouros fala também de essa pessoa recebendo orientações aqui dos guias, mentores, a espiritualidade está aqui tentando orientar, né? Só que assim, o que eu vejo? Eu vejo que a espiritualidade ela ajuda, mas a pessoa também tem que se ajudar, né? Vamos ver aqui então. Tendência futura aqui entre vocês, tendência futura. Caiu 2 cartas aqui. Há um sofrimento aqui, há uma exaustão. Foi o que eu falei para vocês. Há um cansaço, há uma exaustão aqui nessa situação de vocês. Então, eu diria que esse relacionamento de vocês tá seguindo para um desfecho, tá, consulente? Essa relação está seguindo para um desfecho onde ou vai ou racha, como se diz, tá? Porque aqui é como se essa energia velha, ela tem que ser finalizada, né? Então, tem que vir uma energia nova. E nessa energia nova é que é onde as coisas aqui serão definidas para vocês. Se haverá um novo início ou não. Mas primeiro tem que finalizar.
Primeiro tem que finalizar. Primeiro tem que haver aqui uma transformação na dinâmica. Essa pessoa tá num cansaço, numa exaustão, né? 4 de espadas com 10 de paus aqui fala de cansaço, de exaustão. Tem um certo sofrimento aqui já. Mas essa carta do sofrimento veio muito perto aqui da energia de vocês. Então, esse 9 de espadas com 9 de paus aqui, tá vendo? Perto de vocês, 9, 9. Olha aqui, 9, 9. Depois coloca lá, número angélico 99, tá? Então, o 9 de espadas com 9 de paus veio aqui pertinho de vocês. Então, aqui o sofrimento, o cansaço, a exaustão já está mais próximo aqui. Na verdade, é vocês. Vocês aqui, que já não aguenta mais. É vocês no limite mesmo, assim, olha, já deu, já chega, entendeu? Cansei desse comportamento, cansei dessa pessoa, cansei dessa dinâmica, porque chega uma hora que as pessoas cansam, né? Ficam cansadas, exaustas. Essa pessoa tá dando uma pausa aqui, tá tentando ouvir a própria voz interior, tá tentando aqui se isolar para ouvir a própria intuição, né? Porque existe também aqui é como se essa pessoa estivesse sendo. Aqui há 2 paredões né, imprensando esse homem. O 10 de paus é aquele. É o fim, né? O 10 de paus é o fim, ou seja, é quando a pessoa está carregando um fardo que não aguenta mais. Então, essa pessoa está pedindo orientação da espiritualidade, tá? 3 de ouros aqui. Só que olha só, tá vendo? Ó? Justiça, 3 de ouros, ok? Eu falei, a espiritualidade está no meio aqui, entre você. Você, né, num cansaço, exaustão e assim, a ansiedade aqui já passou, né? Energia do fundo do deck, moralidade, rainha de espadas, né? Então, a rainha de espadas fala dessa energia de corte. E aqui vocês cortando, por quê? Porque vocês já não suportam mais. Ou há realmente aqui uma mudança real, concreta. Vamos ver aqui com o baralho cigano. Vovó Cigana, manda um conselho aqui para o consulente do cristal azul, por favor. Tá? Aí, por enquanto, vocês continuam aqui, né? Precisam também conectar com a espiritualidade e descansar um pouquinho, tá? Grupo 1. Vocês precisam descansar, precisam relaxar a mente de vocês. Vocês já estão bastante estressados com essa situação, com essa pessoa. E vocês aqui já estão no limite. Então, vamos ver o que a vovó Cigana aconselha para vocês aqui. Os livros. Qual o conselho aqui? Vovó Cigana para o consulente do cristal azul. Qual o conselho? Olha só, a cigana fala de você conectar com a sua alegria, né? Com a sua essência, fala de intuição também, a cigana é intuitiva. Fala também de proteção aqui, para muitos aqui representando uma mentora que protege vocês, né? Sacerdotisa com a cigana. Né? Então, vocês muito protegidos aqui pela espiritualidade. Vocês tiverem a carta da carta. Vamos ver aqui. Peraí, só um pouquinho que baralhou, saiu um monte aqui. Clarificação aqui. Qual o conselho? Os lírios. A carta da casa. Ok. Tá? Então, vovó Cigana fala para vocês aqui, para vocês buscarem autoconhecimento. Os livros falam de conhecimento, tanto conhecimento, alguma coisa que vocês podem buscar como conhecimento ou como autoconhecimento. Né? Continuar aqui, a carta da carta fala aqui de comunicação de mensagem, mas eu sinto aqui, como veio perto da sacerdotisa, essas mensagens aqui é a espiritualidade querendo te enviar, tá? Os livros também falam de revelações, ou seja, a cigana é super intuitiva, não é?
A cigana é intuitiva. A sacerdotisa também é muito intuitiva. Vocês conectarem aqui com a primeira opção, vocês são muito intuitivos, muito conectados à espiritualidade. Então, continuem aqui buscando, ó, as revelações, as mensagens junto à espiritualidade para vocês se guiarem, ok? Aqui os lírios falam muito da paz interior, que nós devemos, né, conservar a paz interior, o descanso, né? Os lírios falam de paz, de descanso, de harmonia. E a carta da casa também, de vocês estarem bem com vocês, né? Aqui está pedindo recolhimento, a conexão com a espiritualidade. Os lírios também falam de espiritualidade. E a casa fala do eu, do nosso interior, né? Então, aqui de vocês continuarem aí conectados com quem vocês são, tá bom? Continuem conectados com a espiritualidade, com a sua intuição e com quem vocês são em essência. Deixa as energias fluírem aqui, deixa essa pessoa, não se precipitem. Você tem que fazer com que a pessoa se mostre e diga a que veio. Se assim for, se não for, que vá, né, para outra freguesia, como se diz, tá? Eu desmontei aqui. Desculpa, gente. Já estava indo para a segunda opção, mas deixa eu ver aqui, tá? Então, cultivar aqui a paz interior, seu bem-estar, sua alegria. Vocês são pessoas muito intuitivas e muito conectadas com a espiritualidade, tá certo? Então, é isso que eu tenho aqui para o grupo 1. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, deixar um comentário, hypar esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações para que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos, tá? No mais, gratidão a todos. E agora a gente vai para o grupo 2. Vamos lá, grupo 2, agora é com vocês. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você na energia de hoje. Se você é novo por aqui, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho para novas notificações, para você não perder esse canal de vista, tá? Gratidão. Vamos então para as energias. Então, vamos ver qual a energia que essa pessoa está vibrando em relação ao consulente do cristal lilás. Qual a energia? Carta da justiça. Ui. Qual a energia da relação? O diabo. E qual a energia que você está vibrando em relação a essa pessoa? Vamos ver aqui. Qual a energia que o consulente está vibrando? O eremita. Existe aqui um afastamento, né, entre vocês. Um afastamento pode ser um afastamento físico ou emocional. Mas esse afastamento continua. É tipo assim, a energia da relação é o diabo, né? Então existe aqui um apego. Existe aqui uma energia de apego muito forte, até mesmo assim, pensamentos muito obsessivos, vocês pensando muito um no outro. Essa pessoa, por mais racional que ela esteja em relação a vocês, mas essa pessoa também pensa muito em vocês, assim como vocês também pensam muito nessa pessoa. Há uma ligação aqui pela mente, né? Vocês estão ligados pela mente, tá? Energia do fundo do deck, o dependurado. Há aqui uma situação parada, uma estagnação aqui entre vocês. Vamos só ver aqui. Deixa eu respirar fundo aqui. Então, vocês estão aqui bem racionais. Tanto você quanto essa pessoa, né? Essa pessoa tá na energia da carta da justiça em relação a vocês. Então, assim, ao mesmo tempo, né, que essa pessoa está aqui racional, pode ser uma pessoa que esteja muito racional nesse momento, muito na defensiva e muito aqui avaliando a situação de vocês nesse momento, tá? Então, essa pessoa tá tentando achar aqui tentando achar um equilíbrio, encontrar um equilíbrio, né? Pode ser que sim, essa pessoa está tentando agir corretamente, busca coerência, mas está muito aqui cheio de dedos, medindo palavras, medindo atitudes. Essa pessoa quer manter esse equilíbrio. Aí é que está o X da questão, né? Porque a pessoa está tentando que buscar equilíbrio para quer manter o equilíbrio e o controle emocional. Eu fico impressionada, assim, porque as leituras, né,
trazem muito essa energia, né? Que tá todo mundo muito na defensiva hoje dentro das relações. Então, o seu ser de luz, consulente, ele tá na defensiva. Tá tentando encontrar o equilíbrio aqui, buscar uma coerência na situação de vocês. Tá cheio de dedos, medindo palavras e atitudes, mas quer manter o equilíbrio e principalmente o controle emocional. A carta da justiça fala muito aqui nas sombras, né? Dessa blindagem emocional da pessoa. Então, a pessoa projetando aqui um certo distanciamento, né? Então, por mais que esteja falando, eu não sei, para a maioria aqui pode ser que vocês não estejam se falando, mas mesmo para quem está se falando, o diálogo é um pouco frio, distante, né? Então, há um distanciamento aqui afetivo, há um distanciamento das emoções nesse momento. E tem um julgamento interno aqui acontecendo. A carta da justiça fala de um julgamento, né? Então eu preciso. Há uma avaliação, há uma análise para um julgamento interno que está sendo feito. Então essa pessoa está buscando alguma resposta aqui em relação a vocês, tá? E tá numa necessidade muito grande de entender. Mas só que assim, tudo pelo racional, né? A pessoa tentando entender pelo racional, pelo lógico, antes de perceber os sentimentos. Então, as relações se tornaram um campo de batalha, porque assim, é a mente que quer controlar a relação. A mente analisando o relacionamento, é tudo, né, tudo pelo controle mental. E aí, cadê? Cadê os sentimentos aqui? Porque, afinal de contas, a gente está falando de relacionamento amoroso, né? Então, o medo de se. Aqui, o medo dessa pessoa é o medo de se comprometer emocionalmente, né? Então, a pessoa não quer se comprometer emocionalmente, quer estar dentro de uma relação de forma lógica, analisando. Por que há aqui essa análise dessa pessoa? Porque há muito desejo entre vocês, há muita atração aqui. A carta do diabo fala disso. Fala da química, fala do desejo, fala da atração, fala da paixão, da intensidade que existe entre vocês. Né? Só que ao mesmo tempo é uma relação que tem aqui um quesinho assim, um tanto tóxico. O diabo sempre é tóxico. Né? Então, a energia da relação de vocês é uma energia que envolve posse, ou uma dessas coisas, né? Uma dessas coisas ou todas essas coisas. Onde há posse, ciúme, controle, manipulação, principalmente manipulação através, né, daquela ideia que um gera no outro a codependência emocional, ou manipulação através da química sexual, um dos dois, né? Ou essa relação gera em vocês pensamentos obsessivos, gera codependência emocional ou manipulação também através dessa química sexual que há entre vocês, entendem? Então é complicado aqui, um pouco complicado porque eu vejo que vocês estão na energia do eremita em relação a essa pessoa, então vocês também estão aqui analisando, estão buscando respostas para entender o que está acontecendo aqui entre vocês, tá? Essa pessoa está observando a relação, mas observando como se fosse um juiz, né, que está analisando aqui os autos do processo. Quer dizer, é totalmente racional, né? Mas não como participante aqui da relação, como uma pessoa que está envolvida emocionalmente, né? Eu acho que é isso que falta aqui, falta entrega emocional por parte dessa pessoa aqui nessa situação, né? Então, o campo aqui de vocês, a energia, que é a energia do diabo, fala de um campo de atração, de um vínculo aqui muito forte, mas um vínculo o apego, pela posse, pelo controle. E há aqui uma certa compulsão. A compulsão entre vocês pode ser né, a intensidade na química sexual, pode ser a compulsão para pensamentos obsessivos aqui de ambas as partes, pode ser uma compulsão para querer dominar, né? Vocês, ou você ou a outra pessoa querendo dominar a situação. Há aqui uma luta, né? Um embate de ego também entre vocês, né? Quem domina, né? Quem consegue ser mais racional, quem vai conseguir se manter nessa relação, porque tem aqui uma disputa de poder estabelecida nessa relação nesse momento, porque o ego fala, né? O diabo fala do ego, o ego fala dessa disputa de poder. Então tem atração, tem forte atração magnética, a tensão, né? A atração sexual entre vocês. Existe um vínculo emocional, mas um vínculo emocional voltado para o apego, para a codependência. Um vínculo que prende, né? Que gruda, mas não faz com que a relação flua.
É um jogo inconsciente de poder isso aqui que existe entre vocês. Então, quanto mais essa pessoa racionaliza, mais o desejo fica intenso. Também tem isso aqui. Então, tá complicado aqui a situação de vocês, né? Então, tem aqui uma complicação. Porque a pessoa tá tentando buscar lógica, né? Mas tem um apego muito forte através da atração aqui também, né? Essa relação ativa feridas profundas em vocês, tá, consulente? É muito provável que você tenha uma conexão de alma kármica com essa pessoa e é uma conexão que promove aqui um espelhamento profundo aqui do inconsciente. Então, você faz uma projeção do inconsciente para essa pessoa e essa pessoa faz também uma projeção do inconsciente dela em você. Ou seja, tudo muito intenso aqui, é tudo muito forte. Há um choque muito grande aqui por conta desse espelhamento dos padrões. Né? E levando, porque quando levantam esses padrões inconscientes, então levanta o medo, um medo muito forte, o medo de se tornar, ou seja, há uma intensidade aqui, uma atração tão forte, um desejo tão forte entre vocês, que aqui há um certo medo da pessoa se tornar dependente. A pessoa não quer se tornar dependente, porque o diabo, convenhamos, olha, ele mantém o casal aqui né, presos, né? Tá controlando aqui, tá preso, tá manipulando aqui. Então, aqui pode ser que haja uma atração tão forte entre vocês que a pessoa tem medo de perder o controle. Medo, né? O desejo aqui se torna um gatilho dos medos inconscientes dessa pessoa. Porque é o medo que? O medo de se entregar, o medo de estar vulnerável, o medo de se conectar com as próprias emoções, né? Então aqui é punk aqui, né? Os padrões inconscientes que são projetados são muito profundos. E em você também. Então perceba onde essa relação também projeta muitos medos inconscientes em você também, tá? E aqui o diabo não vem né, falando de um amor romântico, vem aqui falando de um amor baseado em apego, em fascínio, em posse, em controle, em disputa de poder. E aqui o laço psíquico, assim, ou seja, o laço psíquico é que é é a conexão mental, é você estar preso ao mental dessa pessoa e a pessoa presa ao seu mental, ou seja, vocês estão ligados pelo pensamento, pela mente, né? E a mente aqui está conectando vocês. O eremita fala que você pode estar um pouco mais recolhida, né? Você se recolher um pouco aqui nessa situação, né? Está numa retirada introspectiva e ao mesmo tempo também, né, o eremita também fala de um isolamento para se defender também. Há uma retirada defensiva aqui, né? Para introspecção. Então você se afastou estrategicamente, se colocou também um pouco na defensiva aqui, né, para que você possa fazer essa introspecção, para que você encontre aqui uma consciência, né, um discernimento, uma clareza da situação. Você está buscando aqui a verdade, né, dos fatos, a verdade do relacionamento, a verdade, você está buscando aqui a verdade de como se posicionar nessa situação. E você está necessitando muito de silêncio nesse momento, tá? Só que perceba se você não está usando esse afastamento como proteção, ou você se protegendo, né, se mostrando distante emocionalmente, se protegendo, frieza, pode estar um pouco fria em relação a essa pessoa, mas ao mesmo tempo você não consegue, aí é que está o X da questão, você pode ter se afastado, ter silenciado, ter ficado aqui introspectivo, mas você está numa espera, né, silenciosa em relação a essa pessoa. Você pode ter retirado ali um pouquinho as emoções, né, do meio, um pouquinho, mas você continua numa espera aqui em relação a essa pessoa. Você também está com dificuldade de lidar com essa situação, né? Porque aqui não é uma relação equilibrada, é uma relação muito. Como eu falei, aqui há muitas projeções dos medos inconscientes, tanto da sua parte quanto da parte dessa pessoa. Então, essa pessoa se mostra. Essa pessoa projeta aqui essa frieza. E também, ao mesmo tempo, tem uma coisa aqui que a espiritualidade quer falar para vocês, assim. Nesse momento, essa pessoa faz uma projeção em vocês.
porque essa pessoa que é fria, que é racional. Mas essa pessoa faz uma projeção. Então, essa pessoa pensa assim, não, ela é a pessoa, né, você consulente, essa pessoa dizendo assim, não, é ela que é distante, é uma pessoa distante, fria, difícil, complicada e inacessível. Essa projeção que essa pessoa está fazendo de vocês nesse momento. Mas, na verdade, é uma projeção do que está no inconsciente dela. E você está projetando nessa pessoa, não, ele me prende, ele me manipula, mas não se entrega emocionalmente. Então, é uma projeção também. E agora? Quem está com a razão? Há projeções aqui. Vocês estão fazendo projeções do inconsciente. Essa pessoa está projetando a frieza que é dela em você. E você está projetando aqui essa ideia da pessoa te manipular. Mas não se entrega também. Será que também não existe um pouco isso aqui em vocês? Vocês também talvez não tenham lá no fundo, vocês também não têm uma intenção aqui de manipular essa pessoa também, de dobrar aqui o ser de luz, né? Então tem aqui uma ideia, né? Eu falei para vocês estão numa disputa de poder. O diabo é isso, veio bem na relação, é vocês dois disputando o poder aqui da relação. Quem cede mais, né? Quem se rende ao outro, entende? Existe essa disputa de poder aqui. Quem manipula, quem consegue dobrar um ao outro, né? Então, essa pessoa se controla para não desejar demais, porque tem muito desejo. E você se afasta para não se aprisionar na relação. Então, no fim aqui, o vínculo entre vocês é o quê? Um ciclo de controle, atração, retirada, e aí depois mais desejo, mais controle, e aí o ciclo repete tudo de novo. Né? Então, a energia aqui do dependurado, do fundo do deck, que eu mostrei para vocês, fala de uma situação kármica ali, há uma estagnação dentro desse ciclo, né? Porque ninguém cede, fica na disputa de poder, mas tem medo, muitos medos aqui. Aí o dependurado fala aqui para vocês, olha, a relação está paralisada. E há uma inversão aqui. Há uma inversão de poder, né, nessa situação. O dependurado mostra aqui que ninguém avança, ninguém rompe, o vínculo fica suspenso, e há um sacrifício silencioso, mas também ninguém solta, essa pessoa não te solta, você não solta essa pessoa, né, estão presos aqui pelo vínculo, mas está suspenso. E há um sacrifício silencioso, de certa forma você não consegue desconectar dessa pessoa, essa pessoa não consegue também desconectar de você. Aqui há essa sensação de que nenhum dos dois quer ceder. Nenhum dos dois quer ceder. Não quer. Aqui alguém tá. Vocês ficam se projetando essa sensação de um estar se adaptando ao outro. Então, essa pessoa tem medo de ceder demais para vocês, de render a esse desejo, essa paixão, né? E vocês também é a mesma coisa. Então, fica essa situação suspensa pela disputa de poder que fica aqui entre vocês. Ninguém quer ceder. Ninguém quer, né, se vulnerabilizar e há muito medo aqui. Há muito medo de aprisionamento, há muito medo de se render, de se deixar essa paixão, porque há muita paixão aqui entre vocês, né? Então você fica segurando, a outra pessoa também fica segurando essa paixão, ou seja, não deixa isso vir à tona. Mas com a energia do diabo é muito complicado, né? Preciso trabalhar essa energia, tá bom, gente? Então, aqui há o dependurado fala muito dessa suspensão para mudar a percepção. Por quê? É muito provável que tanto você quanto essa pessoa, vocês tenham uma visão distorcida do que é o amor. Tem gente que não vê o amor como um sentimento assim, né? Aquela coisa genuína, vê como uma disputa de poder. Então, a gente cresceu ouvindo muitas crenças limitantes a respeito do amor. Né? Achando que a gente tem que estar com alguém que gosta mais da gente do que a gente da pessoa, porque assim você mantém o controle da relação. Então, na verdade, é as pessoas que têm uma visão do amor não como um sentimento a ser compartilhado, genuíno, mas como um sentimento de poder. Isso são crenças que nós carregamos. Tá? Só que existe aqui um vínculo, né, que é viciante entre vocês.
Há um padrão inconsciente aqui, né, que se mostra para vocês o tempo todo dentro desse ciclo, né? Mas há aqui um vínculo que é viciante, há uma atração bombástica, mas não há entrega. Há um controle, mas há um retraimento. Há desejo, mas não tem um encontro real pelo coração. Então, complica, né? Essa pessoa quer manter esse vínculo de uma forma racional e lógica. Vocês querem estar nessa relação, você consulente quer estar nessa relação, mas não quer se entregar também. Ambos aqui não querem, é o que eu sinto na energia, ambos não querem se entregar. Ambos estão na defensiva, na disputa de poder, literalmente. Então vamos ver aqui, então, quais são aqui a energia dessa pessoa em relação a vocês. Como essa pessoa está em relação ao consulente aqui, vamos ver. Vamos ver as cartas aqui que vai sair. 5 de copas. Essa pessoa tá preso a... Se vocês já estão há muito tempo nessa relação, 5 de copas fala que essa pessoa tá presa ao passado, preso ao passado e a vocês, né? Não consegue se desligar. Rainha de paus, olha só. Há muita atração aqui, muita paixão entre vocês. E isso é o que faz com que vocês fiquem presos um ao outro, né? Essa atração, esse desejo, essa química, né? Essa pessoa tem muita paixão, muita atração por vocês, consulente. Vamos ver aqui. O que mais? Olha, 10 de paus. 10 de paus também veio na primeira opção. A justiça e o 10 de paus veio na primeira opção. Ok? Então, aqui, ó. O 10 de paus é quando alguém já tá por tudo, assim. Então, vocês, de certa forma, aqui, eu acho que vocês estão caminhando aqui para um ponto de... vocês vão... Eu sinto aqui que vai haver uma rendição aqui de vocês, tá? Porque há muita paixão aqui. Vocês estão tentando se afastar dessa pessoa, né? Tô sentindo eremita com 8 de copas. Vocês estão tentando se desapegar dessa pessoa, literalmente. Para alguns aqui, vocês estão tentando deixar aí. Vocês não querem mais ficar presos nessa coisa, porque também a questão da química sexual também não é tudo, né, gente? Numa relação, tem que haver outros ingredientes. Se essa pessoa é muito lógica, muito racional, não se conecta afetivamente com vocês, então, independente de qualquer relação, independente de qualquer coisa, independente se for conexão de alma, que seja, né, conexão de alma ou não. Quando eu digo conexão de alma, é que vocês chamam aí de alma gêmea, chama gêmea, tá? Independente aí, para englobar tudo. Conexões de almas kármicas engloba tudo, tá? Então, todos os tipos de relacionamento. Então, o que acontece aqui? A química, por si só, não sustenta uma relação, né? Então, ainda mais com pessoas que querem racionalizar ainda os sentimentos, aí pior ainda. Então, o que acontece? Quando não se desenvolve a parte afetiva na relação, quando não se desenvolve a parte emocional, a química por si só, ela não sustenta a relação. Então, ela tende, com o tempo, a amenizar. Então, a relação começa a ficar também complicada quando é só pela química, entende? Então, tem um certo... Aqui há uma finalização desse padrão, porque ele vai ruir, esse padrão vai ruir. Esse padrão, esse vínculo que está entre vocês, só pelo... Para quem aqui só está conectado através da química sexual, isso aqui finaliza, tá? Vamos ver aqui, se não desenvolver a parte afetiva, vai acabar isso aqui. Mas ainda há um aprisionamento, ok? Ainda há um aprisionamento, ainda há um apego, né? E vocês precisam realmente ficar muito conectados, olha só, o sonho, né? A espera, né? A pessoa fica sempre esperando viver o sonho aqui, mas tá, vocês estão aprisionados. Aqui existe muito apego ao passado, há muito apego ao que vocês viveram. E esse apego faz com que vocês fiquem aqui na energia do diabo em relação a essa pessoa. Ficam aprisionados, tá? É preciso deixar ir. Eu falo para vocês sempre, independente do que aconteça na relação, vocês precisam desenvolver esse desapego. Nossa, tá tudo torto, nem vi. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Aí.
Então, vocês precisam trabalhar muito essa questão do desapego na relação, tá? Independente do tipo de relação que você tem com essa pessoa, alma gêmea, chama gêmeas, conexão de alma kármica, independente se você quer estar com essa pessoa no futuro ou não, mas aqui tem que trabalhar, ó, o desapego. Tem que ter uma visão diferente do que é amor. Vocês precisam desenvolver um entendimento para além, tá? Da química sexual. Pessoas que acham que química sexual é tudo, não, não é. Numa relação não se sustenta por si só, tá? Tem que haver outras coisas. Se não desenvolve a parte afetiva, a química sexual não sustenta, porque ela, com o tempo, ela acaba, né? Vamos ver aqui um conselho da vovó cigana para vocês. Então, para vocês que estão querendo já finalizar essa situação e não querem mais ficar presas a essa pessoa, tá? Tem boas notícias aqui, ó. 10 de paus fala do finalização do ciclo, tá? Conselho aqui da vovó cigana para o grupo 2, cristal lilás. Chicote. Olha só, o chicote também fala de atração, meu Deus. Rainha de paus, diabo e o chicote. Ai, ai. Só faltava vir o urso aqui, né? Já pensou? A cruz, olha, mas só, tá vendo? Ele causa sofrimento. É algo que aprisiona e causa sofrimento, né? A cruz fala também de relacionamento kármico aqui. Conexões de almas kármicas. Conexões de almas kármicas e cura de vidas passadas que está acontecendo entre vocês, tá? Então tem um acerto aí de contas também acontecendo entre vocês nesse momento, que é de vidas passadas. Cura da ancestralidade. Peraí que eu já vou passar um recadinho para vocês. Os trevos, já entendi aqui, recado da egrégora cigana. Vovó cigana, gratidão. Optchá. Os pássaros, já entendi aqui. A carta da lua, fundo do deck. Meus amores, é o seguinte, o que acontece aqui entre você e esse ser de luz? Existe aqui algumas curas que está acontecendo de vidas passadas entre vocês. E são a cura da ancestralidade. Então, os padrões inconscientes que vocês estão projetando nessa relação com esse ser de luz, esses padrões são projeções da ancestralidade de vocês. Então, esses padrões ancestrais aqui que nós herdamos de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos baseados em química sexual, em posse, controle, disputa de poder, tudo isso, às vezes a gente traz isso já no DNA, porque a gente herda, então a gente tem que ver, né, qual era o perfil ali emocional, né, da mãe, do pai, dos parentes, como são essas pessoas, como essas pessoas vivem as relações, para que você possa também entender, né? Porque nós herdamos isso no nosso DNA. E nós também herdamos não só pela energia do DNA, que a gente herda esses padrões, mas também pela convivência com essas pessoas ali na primeira infância. Então, do 0 aos 7 anos, a criança absorve aquela forma daqueles adultos, né? A criança está até os 7 anos de idade, a gente é muito sensorial, ou seja, a nosso aprendizado é muito pelo perceber o ambiente, por sentir o ambiente, por ver o que nós estamos vendo no ambiente, tudo isso vai ficando impresso no nosso inconsciente, tá? Então aqui está sendo refletido em vocês também padrões de vidas passadas que vocês carregam dentro das relações. E essas projeções, de alguma forma, tá promovendo uma cura, tanto em você quanto nessa pessoa, mas que ainda impedem de vocês estarem juntos numa relação harmônica, numa relação saudável. Por quê? Porque os padrões aqui se levantam de forma muito forte para serem curados, né? Então, por isso que há essa suspensão aqui o afastamento, há uma suspensão na relação, mas ao mesmo tempo o vínculo continua entre vocês. Porque é muito provável que vocês compartilham dos mesmos medos. E quando eu falo medos, eu falo crenças. Quando eu falo crenças, eu falo também de padrões. Então, é muito provável que vocês tenham os mesmos padrões dentro das relações, onde os medos, as inseguranças, a forma que vocês lidam com o relacionamento, tanto aqui
a forma que vocês têm de lidar com o relacionamento, quanto os medos que vocês têm a respeito dos relacionamentos, aqui tá acontecendo um espelhamento muito forte entre você e essa pessoa, tá? Olha só, por isso que aqui, ó, o avaro, né? O apego. Aqui é o apego, tanto você quanto essa pessoa, apegada ao passado. Que passado é esse? É esse passado ancestral, essas energias velhas da ancestralidade que ainda acompanham vocês. Tem que fazer bastante oração, meditação, limpeza de padrões, tá? Peça Arcanjo Miguel para limpar essas energias de vocês, para fazer vocês se libertarem dessa energia do diabo. E aí perceber se de repente, mais à frente, mais no futuro, vocês voltam a conversar e há aqui uma abertura entre vocês. Mas no momento, ó, chicote, cruz e árvore. Isso aqui é cura de vidas passadas que está acontecendo, cura de ancestralidade. Padrões inconscientes que estão sendo limpos, tá? Então, essa dinâmica de você se sentir presa ainda mentalmente a essa pessoa é porque a partir do momento que você ainda está ligado energeticamente, ligado pelo pensamento em relação à pessoa, então isso é um estopim para vir os padrões do inconsciente para serem curados. É assim que acontecem as curas, através do espelhamento, tá? Nas relações de conexões de alma. Aqui, meus amores, aqui é você fazer o seu processo de cura. Faça seu processo de cura, porque quando você concluir esse processo de cura, ressignificando muito essa questão do apego, da posse, do controle, da disputa de poder, né? Quando a gente ressignifica essa forma de se relacionar, aí sim a gente acaba desapegando do vínculo e se desenvolver uma relação afetiva, continua. Se não, cada um segue seu caminho. Tá? É isso aqui que acontece. Tá certo, meus amores? Então é o que eu tenho para vocês aqui do grupo 2. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário para mim, se inscreva no canal, ative o sininho para novas notificações e não esqueça também de hypar esse vídeo que é muito importante aqui para a divulgação do nosso trabalho, tá? Gratidão a todos, um beijo e até o próximo vídeo.